Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutor Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Já vi o doutor Henrique hoje na televisão, agora toda terça-feira eu encontro de manhã e de tarde. Podia mudar seu dia aqui, hein, doutor? Senão não vai se aguentar, Uai, né? Vocês que mandam. Não vou mandar nada, não. Eu acho que pode continuar assim, mas é as terças-feiras do Dr. Henrique. Terças-feiras de do manhã Dr. Henrique, né, e mano? à tarde. Tá dando repercussão o senhor na televisão, doutor? Ninguém tá vendo, meu jornal tá Nossa, flopado. não, eu saio de lá com 15, 20 mensagens no celular, muito, muito legal. É que a dinâmica é diferente, né? É uma dinâmica mais rápida lá e o trem da câmera, meu Cristo, eu falei com o Adalberto, Jesus do céu amado santo. É muita pressão, né? Não sei como é que vocês aguentam. E vocês ficam lá, né? Vocês escutam 10 pessoas falando ao mesmo tempo, e vocês ficam lá como se não estivesse fazendo nada. Flui o negócio, né? Mas o senhor tá muito bem, doutor. Achei que tava flopado, que ninguém tava comentando. Doutor Henrique Bonaldi é médico, explica pra gente com maior paciência. Você tá com alguma dor, tá tomando um remédio que não tá fazendo efeito, ou pelo contrário, você quer largar o remédio, ou você tá começando a querer fazer atividade física, sei lá. Qualquer coisa relacionada à saúde sua, de algum familiar, manda a pergunta. Doutor Henrique responde aqui. Aproveita, gente, que é uma prestação de serviço. Patrícia Valim, nosso WhatsApp, por gentileza. 992-994297. Mário, quer que eu repita? Por favor. 992-994297. Patrícia está ao vivo com a gente hoje, doutor, nos dando alegria aqui. Eu tava escutando, e a voz é a mesma, né? Parece que é gravado, né? É uma voz bonita que só, viu, Patrícia? Ela é danada. Ó, Débora, eu tava ansiosa, Mário, esperando o doutor Henrique. Chegou, Débora. Posso ler a pergunta dela, doutor? Pode. Operei o desvio do septo, adenoides, carnes esponjosas que tinha atrás da adenoide, bolsas de ar que tinha nos seios da face e também retirei as amígdalas. Só na CBN Vitória para deixar esse milho mais leve para mim? Não entendi nada. A Débora só quis dizer que operou a amígdala, então operou o desvio de septo e pronto. Deixa eu já saí dessa página, deixa eu botar nela. É que a Patrícia que mandou deixar... É uma cirurgia, já é bem assim, rotineira, né, doutor? Desvio de septo, esse negócio, né? E a gente só percebe... É rotineiro, mas... Fala. A gente só percebe que tem isso quando ronca também? O ronco, o principal sintoma? Não necessariamente, tem muita gente que faz infecção de repetição, é muito comum também. Uma das indicações para amidalectomia, que é a retirada da amígdala, por exemplo, em adolescente, criança, né, quadro juvenil aí, é o número de infecção que o sujeito faz durante um ano. Se ele faz muita infecção, a amígdala acaba servindo mais para dar infecção do que para dar proteção. Que a amígdala faz parte de um negócio chamado anel de... Meu Deus, esqueci o nome. É um anel que existe na boca, no final da boca, antes de virar esôfago, existe um anel de linfonodos que é como se fosse uma barreira para a passagem de micro-organismos ruins. Não é de Mayer, não. Depois eu vou lembrar o nome e a gente vai retomar isso. E aí, esse, teoricamente, é um tecido que foi feito para segurar. E você aí não passa não, que você vai fazer mal para o corpo, certo? Entendi. Só que se começa a fazer muita infecção, acaba fazendo eu e você aí vou te dar uma infecção. Aí é horroroso, os caras tiram. Mas essa cirurgia que ela está falando aí, Mário, não é uma única cirurgia, não. Tem gente que faz só amígdala, tem gente que faz só hipertrofia de corneto, tem gente que faz só a melhora da abertura dos canais que levam aos tais seios paranasais. Tem gente que faz só desvio de septo, então ela fez barba, cabelo e bigode aí, ela fez uma cirurgia de alguma monta, assim, sabe? Não foi qualquer coisa que ela fez, não. Sim. Limpou o trem todo. E você falando isso faz sentido agora, porque ela não quis dizer só vocês para ajudar a levar esse fardo, deixar esse fardo mais leve, não esse milho. Foi o tradutor que fez errado aqui. Então a Débora está se recuperando e está nos ouvindo. Obrigado, viu, Débora? Estava ansiosa pela sua participação. É uma recuperação difícil, doutor? Deve ser enjoado. Não é um negócio simples, não. Eu fiz hipertrofia de corneto quando eu tinha 19 anos. É claro que a técnica hoje em dia é outra, né? Eu fiz na faca ainda, 1813, quando eu fiz. E aí, para estancar o sangue, como é uma região de mucosa e sangra muito, o que eles fazem? O que eles faziam, né? Eles enrolavam a gaze dessa, igual gás que põe em joelho, enrola, faz um tubo daquilo e vai tuchando para dentro do nariz para aquilo fazer pressão.
Mário, quando ele tira, a impressão que você tem é que ele está tirando por trás do olho, assim, parece um velcro saindo por trás do olho, é um negócio assim. Hoje em dia não, hoje em dia a recuperação é muito mais simples, a quantidade curativa é mais simples. Agora, vale lembrar, inclusive para a Débora, o seguinte, principalmente para a hipertrofia de corneto, para essa carne esponjosa, que algumas pessoas têm a mais do que deve, faz a obstrução do nariz, que isso pode ser decorrente de meio ambiente. Por exemplo, viver em regiões com mais ou menos umidade, com mais ou menos poluição, trabalhar em locais com mais ou menos poluição, cigarro, isso tudo pode voltar a aumentar o que o cara tirou e desbastou com o bisturi, certo? Então, não é só operei e pronto, acabou, não. Tem toda uma história agora de controle, alguns indivíduos usam corticoide nasal para segurar um pouco da doença, então é uma estrada, não é uma foto só não, é um filme. Perfeito. O Tiago Emerick tá mandando aqui, a Francelina também nos ajudando. Doutor Henrique, é a Nelde Valdeir, isso aí. tá bom? Obrigado, Tiago. E o Tiago Emerick, se for um odontólogo, um dentista, que é muito amigo meu, ele só entrou para ajudar. Com certeza. E a Francelina também. Então, para ajudar a gente. Não, mas Os dois são da área A médica, Francelina né? também é dentista, é isso. porque ele é muito meu amigo. É o vulgo Pinguim, uma pessoa maravilhosa. É que eu não ia falar o Pinguim, entendeu? Eu desisti no meio do caminho, aí ficou com mas agora nós já estamos íntimos, é Pinguim. Ele tá respondendo aqui, eu mesmo. Ele mesmo, o Pinguim. Vai lá. Eu pergunto porque eu pulo para a próxima pergunta, doutor. O senhor manda. Próxima pergunta, vamos embora. Pergunta. Patrícia Valim quer saber por que o Tiago Emerick é pinguim. Porque ele parecia com o Pinguim. Quando a gente era moleque, muito adolescente, pequeno, ele era mais cheinho, um cara com o narizinho assim na pontinha. Agora ele tá lindo, maravilhoso, mas não que na época ele não fosse, ele era um pinguim charmoso também. Mas pensa num cara com um coração bom, cara, o cara do bem, uma das 5 melhores pessoas que eu conheço no mundo de coração é o Tiago Pinguins, cara, gente boa. Doutor Tiago, desculpa, mas eu fui obrigado a perguntar e muito obrigado também pela sua participação. Eu não ia perguntar, culpa de Patrícia Valim. Doutor, é Novembro Azul, afinal de contas, quando tem que fazer o exame de próstata? Eu sempre ouvi assim, a partir dos 50 anos, caso tenha caso na família, desculpe, mas é isso mesmo, é a partir dos 45. Qual é a regra hoje? É mais ou menos a mesma, porque assim, isso é igual na cardiologia, difere de diretriz para diretriz. Então o europeu fala de um jeito, o americano fala de outro jeito, o brasileiro fala de outro jeito, aí você vai achar uma diretriz chinesa ou oriental, ela fala de outro jeito, mas a média é essa mesmo. A partir de 40 a 45 anos, para quem tem ou queixa ou história familiar muito forte, e acima de 45, 50 anos para quem não tem tanta queixa ou para quem não tem história familiar muito forte. Mas é isso que eu não gosto. E lembrando que há algum tempo atrás, Mário... É porque vocês falam acima de 45, 50 anos. É acima de 45 ou é acima de 50 anos? Porque a gente não gosta de um médico. Aí se for 5 anos faz diferença, é sério. Não é não? Pode. Não, mas pronto. Não, não tem problema, faz diferença e a medicina ela não é estanque, assim, ela não é matemática. Algumas diretrizes protegem idades diferentes das outras diretrizes. Tudo na medicina hoje em dia, Mário, é um consenso de especialistas, onde o cara tem grandes estudos balizando as decisões. Então tem grandes estudos que avaliaram a população de 40 anos e o cara chegou à conclusão de que, sei lá, 20% de quem tem 40 anos ou mais tem. Então isso já é motivo de fazer. Outros estudos avaliaram a população de 45 anos. E aí esse estudo é tão robusto quanto. Então cada diretriz escolhe, se baliza por um estudo desses. Aí por isso que há essa discrepância. Isso é normal. Isso é normal, Mário, até às vezes para valor, para considerar doença ou não. Por exemplo, na hipertensão tem algumas diferenças. A diretriz americana ela é um pouco mais pesada do que a diretriz europeia. Às vezes pega mais pesado, quer que o cara controle a pressão um pouco mais. Então, isso acontece na medicina, é aceitável e isso não significa grandes riscos. A sacada é, estou entre 40 e 45 anos, vou ao urologista, senta na frente do cara e deixa o cara decidir se você tem que ser submetido ao toque e ao PSA. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás fui com 40, então, né, vou para 42 anos, e na hora que eu cheguei eu ainda brinquei com ele, acaba sendo colega de profissão, né, falei, que bom que eu estou aqui, que você tem os olhos verdes, né, porque pelo menos precisa ser um cara bonito, né? E brinquei, ele falou, não, pior que hoje você não vai sofrer isso não.
porque no meu ranking de risco era menor ainda. Então, naquele dia foi só exame de laboratório e tudo mais, certo? Eu achei que o senhor vinha Então, com um discurso aqui para parar com esse preconceito. Você me vem com essa brincadeira, doutor Henrique. Pelo amor de Deus. Não, mas é que Mário, brincar sobre isso é um dos grandes efeitos que tem para quem teve preconceito contra isso. Ótimo, explica pra Quem gente. se preocupa muito com a questão da sexualidade ou acha que isso está sendo invasivo, precisa diminuir um pouco da carga de importância psicológica que está dando a um exame que o sujeito que faz, moçada, só para vocês entenderem, o cara que faz consultório de 7 da manhã às 5 da tarde, ele seguramente suja o dedo da luva 15 vezes no dia. Ele não sabe nem quem que é você, ele não tá nem vendo mais, isso para ele não tem importância. Ele não escolheu essa especialidade para ficar sujando o dedo. Fique tranquilo, isso é igualzinho medir pressão para mim, fazer exame de toque para o urologista. Então, diminui a carga de importância que isso tem na sua cabeça e vai fazer o exame. Não transforma ninguém, Mário. Exame de toque não é interruptor, pode ficar tranquilo. Ninguém muda só porque fez. Sim, mas mesmo se eu não estou te sentindo nada, eu tenho que fazer esse exame se eu vou chegar perto do seu passeio de 40 anos? Quem decide isso é o urologista. Entendi. Ele tem um jeito de cruzar informações para dizer se você é um cara de risco a ponto de ter que ser submetido sim ou não, entendeu? Tanto que hoje a proteção, nós vamos lembrar aí, 10, 15 anos atrás, se falava muito mais sobre o exame de toque do que se fala hoje, porque a gente está substituindo essa importância do exame para o exame médico. Vá no urologista, Novembro Azul, é hora de você cuidar da sua saúde inteira. A gente parte do princípio da parte urológica, da parte da próstata, porque, aliás, está completando 20 anos, né? Se eu não me engano, a história do Novembro Azul, ela data de 2003, salvo engano, se eu estiver errado, não fica bravo comigo não. E isso está extrapolando para a saúde masculina, que a gente está falando de várias outras coisas, hipertensão, saúde no trânsito, morte por causa evitável, morte violenta, blá, blá, blá. Exatamente porque não é só o toque. Quem decide sim ou não para o toque é o urologista. Senta na frente do cara e conta a história da sua vida que ele vai falar para você se precisa ou não precisa. Luiz Cláudio, a questão do selim da bicicleta prejudica a próstata? Já ouviu falar disso, doutor? Já ouvi, tinha muita gente que falava, em uma determinada época, quando começou a ficar, essa história de bike começou a ficar mais visível, as pessoas falavam até que dava disfunção erétil. Não tem hoje um grande estudo mostrando que isso é um fator de risco para as doenças de próstata, nem para a hiperplasia benigna de próstata, que é a alteração mais comum de próstata, não é o câncer, é a hiperplasia benigna, nem para o câncer de próstata. Agora, se isso te atrapalha, por exemplo, num tratamento, descobrir que eu tenho hiperplasia ou descobrir que eu tenho câncer, aí eu não sei te falar, mas não é um fator de risco para iniciar a doença. Então, quem anda de bicicleta pode botar a bicicleta no meio das pernas e sair andando feliz e contente, que não faz mal não. Tá bom, eu vou deixar perguntas para a semana que vem, porque só falta um minuto, mas o Vitor tá com inflamação na garganta, já teve várias vezes, como é que evita isso sem tirar a amígdala? A Nilta também deixou uma pergunta pra gente sobre próstata, então fica para a semana que vem. Combinado, doutor Henrique Bonaldi? Fechou, combinado, viu gente? Boa semana para todo mundo aí, inclusive para quem está nos escutando.